do privilégio de conhecer o Martinho e o Alfredo. Eu achei que eu sabia um pouquinho de complexidade, mas quando eu conheci os dois, eu descobri que eu não sabia nada. E mais, descobri que os dois têm perspectivas diferentes sobre complexidade, o que é mais legal ainda, que eles não concordam num monte de coisa. Então, a gente tem o privilégio de ter os dois aqui hoje. Eu adoro aprender com eles eu agradeço muito a presença de vocês, de ajudar a gente a pensar um pouquinho à luz de tudo que a gente está vivendo, na visão de vocês sobre complexidade, e a gente bater papo aqui na sequência. Então, bem-vindos. Quem quiser, não sei se é o Alfredo ou o Martim que vai falar primeiro. Marcelo, decide você. Então vai você, Alfredo. Pronto, então vamos lá. Estão me ouvindo, né? Ok. Qualquer coisa dá sinal aí para mim. Eu falo com o sotaque da física, é por aí que eu venho. Portanto, a única coisa que eu vou conseguir fazer é dar algumas inspirações para vocês fazerem transposições metafóricas. Eu vou falar de 4 coisas. A primeira é a complexidade clássica. A segunda é como que a termodinâmica está vendo isso. A terceira é a transhumanidade. E a quarta é um pouquinho, uma pílulazinha sobre mecânica quântica. O limiar da física hoje são 3, os limiares. O muito pequeno, que é o domínio da mecânica quântica, o muito grande, que é o domínio da cosmologia, e o muito complexo, que nós vamos conversar aqui hoje. Então, a primeira coisa, o que é complexidade, né? Como a natureza começou com um conjunto de partículas elementares lá atrás, no Big Bang, e chegou em coisas como a vida e como a literatura. O comportamento complexo da natureza reflete uma tendência de sistemas grandes e com um número grande de partículas de evoluir para um estado de equilíbrio instável, que eu vou chamar de estado crítico, onde pequenas perturbações, pequenos distúrbios podem levar a eventos chamados avalanches, que ocorrem em todas as escalas. É uma invariância de escala e a dinâmica é a mesma. A maioria dessas mudanças ocorrem através de eventos catastróficos. Não tem julgamento de valor na palavra. É simplesmente que ele acontece de uma vez só, não seguindo uma trajetória lenta e gradual. A evolução, nesse novo estado que ele vai escolher, é um estado delicado, ocorre sem intervenção de qualquer agente externo. Portanto, esse estado resultante é definido exclusivamente pela interação entre os elementos do sistema. Assim, esse estado crítico é auto-organizador. Ele é auto-organizado, o sistema é auto-organizador. Então, nós temos uma criticalidade auto-organizada, que é o mecanismo principal da geração da complexidade. Está definido para o contexto que eu estou falando o que é complexidade. Se ele é auto-organizado, ele vai dialogar de uma forma plena com aquilo que nós chamamos de propriedade emergente, algo que surge espontaneamente do sistema. Uma característica desses sistemas complexos é que ele, ao escolher arbitrariamente, portanto, em determinismo clássico, a trajetória que ele vai seguir, ele procura isso de uma forma que ele tem acesso a ele um elevado número de opções, um monstruoso número, a gente chama isso de as portas do inferno. É um número tão grande quanto se queira que ele tenha para ele poder escolher. Vejam que aí, então, está o indeterminismo clássico, o indeterminismo entra com a estatística e aí ele pode fazer isso. Agora, uma questão crítica é saber como é que esse sistema evolui para a criticalidade. Mas isso também já está bem conhecido, eu vou saltar isso aqui, se alguém quiser, só depois olhar rotas para bifurcação, ou rotas de bifurcação é um bom exemplo, mas não vou falar disso aqui. Então, o que nós temos agora?
é que o sistema, ao escolher, ele escolheu um padrão. Então, eu vou pedir para vocês aqui, cada um use essa palavra do jeito que achar melhor, mas ela precisa ser definida também. Então, esse aqui é o cenário onde nós estamos. Vamos agora fazer uma breve correlação com a situação do vírus que está aí hoje. Qual é o sistema que está em criticalidade? A sociedade como um todo. A vida é o sistema mais crítico que existe. Nossa consciência, nosso cérebro, talvez seja o sistema no limiar máximo da criticalidade. Então, qualquer coisa, por menor que seja, vai desaguar naquilo que eu chamei de catástrofe. E não há julgamento de valor. O que o vírus faz, ele não está dizendo se é bom ou se é bom para ele, pode ser ruim para nós. Então, eu estou simplesmente fazendo a análise nessa perspectiva de como essa complexidade influencia em toda essa evolução dos sistemas naturais regulados pelo processo de auto-organização. A termodinâmica, mudei de assunto, ela já dá conta disso, só uma pinceladinha também. Ela já dá conta de lidar com isso, já está formulando regras e normas para isso. E ela diz o seguinte: em sistemas complexos, quando você recebe uma energia, uma boa energia, que chama exergia, para ela poder usar como quiser, ela escolhe a trajetória que aumenta o afastamento da condição de equilíbrio. Ela vai levando cada vez mais o sistema para uma elevada complexidade. Isso é fantástico, isso é fabuloso no sentido de que os sistemas complexos tendem a evoluir cada vez mais para aumentar a complexidade do sistema. Isso é o que a termodinâmica nos ensina. Agora, deixa eu falar um pouquinho, então, dessa questão de como é que isso vai dialogar com todo esse cenário que nós estamos inseridos, que é o cenário das organizações, das pessoas, de tudo isso que eu ouvi bastante na Chia. Olha, estruturas de crenças, elas surgem espontaneamente em ambientes de turbulência. É assim que é natural. Quando o sistema está funcionando na força bruta da evolução, é o acaso somente. Mas quando nós temos fenômeno da consciência envolvida, nós podemos, de alguma forma, também participar mais ativamente do sistema. Mas não se esqueçam que nós somos agentes construtores e nós somos agentes internos, não somos agentes externos desse processo, dessa complexidade. Aí nós falamos em empresas relacionais. Aí nós vamos, e que é o experimento que nós estamos fazendo na Fundeb, por exemplo, é aumentar o relacionamento, seja entre pessoas, seja entre outras organizações. Então, num cenário de aumento da complexidade, o que parece aflorar são essas empresas chamadas relacionais. E, para isso, você precisa de um tipo diferente de pessoas. Também, todas essas teorias de vocês tratam isso. Eu vou chamar isso de um outro autor, que é transhumanidade. É o transhumano. Transhumanos têm uma quantidade enorme de características. Por exemplo, são altruístas, são cidadãos do planeta, são nômades, são sedentários, tudo ao mesmo tempo, são iguais nos deveres, todas essas coisas que a gente... E agora eu poderia ficar aqui falando um tempão sobre as características. Mas esse é o ser que está emergindo. Então, quando nós vemos isso, vemos essa criticalidade da questão que surge do coronavírus, muitas coisas vão mudar de forma radical. O mundo vai virar de cabeça para baixo em todos os seus aspectos. Do ponto de vista da transhumanidade, o que eu vejo é que todas aquelas atividades robóticas que são feitas por pessoas, muitas delas hoje, elas vão desaparecer. Esse é o processo da crise. É isso que um sistema complexo induz de uma forma natural e espontânea. Certo? Então, você vai ter vários gradientes, vários componentes que agora serão os valores estruturantes da sociedade do futuro. Para ficar só num exemplo, eu escolhi aqui o que eu chamei de acesso ao bom tempo. E aí eu não vou explicar o que é, mas eu acho que dá para todo mundo perceber que o bom tempo é aquele que a gente vai poder trabalhar nessas questões todas que a gente fala. Né? Práticas de autoconhecimento, de verticalização, de ser feliz, modelo de sucesso,
desenvolver talentos, todas essas coisas que são relacionadas com essa questão de bom tempo. Então, toda manhã a gente deveria beber um copo de bom tempo e levar o dia todo baseado nisso e abandonar aqueles conceitos tipos, nem vou citar para não dar downloading aqui. Então, vamos só para os lados positivos. Então, veja, eu agora coloquei o indeterminismo clássico cartesiano que surge nesses sistemas complexos e eu agora vou pular para o indeterminismo quântico. Estou indo para o meu quarto tópico, que é uma pinceladinha na questão da mecânica quântica. Agora, observem, se até agora, para mim, que já sou iniciado na complexidade, tudo é extremamente intuitivo, agora eu vou entrar no desvario total da não intuição. Certo? Nada agora é intuitivo para ninguém. Então, a mecânica quântica, ela tem, eu vou exemplificar isso que eu acabei de falar, de uma forma, com um conceito específico, que é estado emaranhado. Estado emaranhado na mecânica quântica, e isso surge lá no Nascedouro, mas o David Bohm explorou isso muito, e todo o pessoal da teoria U, de alguma forma, dialogou com David Bohm, então vocês vão ver essas transposições aí muito claras. Transposições, analogias, e o que nós estamos tentando fazer agora nas empresas relacionais e na transhumanidade é para além da metáfora. É isso que nós estamos tentando fazer. Então, vejam que interessante. Quando eu tenho um estado emaranhado de um conjunto de partículas que elas interagem como quiserem, ou partículas ou ondas, aí entra o que une isso aí, que é outro nível de realidade, que vai dar uma base estruturadora para a transdisciplinaridade, que nós temos, então, que não existe nada que eu possa fazer que me permita definir o estado quântico de uma das partículas daquele conjunto que eu emaranhei quanticamente. Então, eu emaranhei um conjunto quanticamente, eu não consigo encontrar um estado, a definição, a narrativa, sobre uma das partículas ou uma das ondas, porque ela está emaranhada com todas as ondas de forma indissociável. Aí vocês já podem ver que começa a aparecer metáforas para essa cultura da integralidade. A primeira parte da complexidade clássica vai estabelecer a narrativa, os experimentos, a contribuição da ciência para o pluralismo, e a mecânica quântica é que vai dar essa base mais metafórica para as empresas integrais. Então, veja, Descartes já dizia, né, nós não temos como decifrar a natureza somente pela razão, e aí agora, então, nós vamos abrir para esse transhumano que eu disse. E aí isso vai aparecer na literatura como a natureza velada, na mecânica quântica. Né? Isso leva a questões filosóficas relativas e, em particular, de acordo com o intersubjetivo no limite do realismo. Pronto, agora já ficou totalmente não intuitivo no sentido que eu mencionei. Mas, só agora para encerrar, mais uns 2 ou 3 conceitos, nós temos, quando nós lidamos com isso, primeiro deixa eu fazer uma afirmação que ela é muito forte. A mecânica quântica nos fornece a mais poderosa ferramenta empírica de cálculo. Olha o que eu disse, ferramenta empírica de cálculo. Ninguém consegue entender os seus princípios, faltam seus princípios, eles não são compreensíveis e não tem como eu estruturar essa teoria a partir de um mínimo de aceitabilidade com o olhar da física ou da natureza. Já dancei com realismo, já dancei com causalidade, já dancei com a localidade, então todos esses conceitos agora dançam. Então, nós temos assim, olha como é que vai dançar a causalidade.
não tem como você excluir nessas escolhas agora de trajetórias no nível quântico violações da causalidade, porque o conceito de espaço e tempo vai dançar. Então, quando nós temos a não localidade, isso são as coisas que primeiro somem. Então, agora, finalizando. Veja, fui lá, falei um pouco de complexidade clássica, pus uma ciência estritamente empírica, trouxe para o mundo corporativo, para a sociedade e vim para a mecânica quântica. Então, naquilo que me toca, que é aquilo que a complexidade já está lá no meu passado, aquilo que me desafia a curiosidade hoje são exatamente toda essa contra-intuição, que é a ordem implicada de David Bohm, que é aquilo que eu mostrei lá no estado emaranhado, exemplifiquei no estado emaranhado, ela nos coloca numa dimensão para fazer transposições metafóricas poderosas, muito embora ninguém sabe onde estão os princípios e os fundamentos da mecânica quântica. A mecânica quântica vai aparecer na transdisciplinaridade novos níveis de realidade, vai aparecer com a complexidade e vai aparecer com lógicas que ainda não existem, portanto, precisam ser trabalhadas, e, nesse sentido, esse transhumano, para além da abordagem do olhar disciplinar, dança completamente. Espero que eu tenha conseguido passar algumas mensagens. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Vamos ver agora. Estou confundindo aqui os neurônios. Vamos lá, Martim. Beleza. Vocês imaginam a nossa reunião de círculo na Fundec? Muito interessante. Sexta-feira nem te conto. Beleza. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer ver todo esse pessoal ali. Eu vou por um caminho um pouquinho diferente. Eu vou mais tentar definir como que eu enxergo. Meu objetivo é trazer um pouco da minha perspectiva de como eu enxergo complexidade, e dali a gente pode entrar em como eu utilizo essas perspectivas para lidar com o nosso dia a dia e com essa crise que a gente está vivenciando. Então, minha formação é diferente que a do Alfredo. Eu venho das engenharias e depois eu estudei na ciência da computação, e hoje em dia eu sou pesquisador e professor no departamento de computação, e organizo minha pesquisa. Eu pesquiso em vários temas, mas eu tento organizar, fazer um mapa mental da minha pesquisa em duas grandes nuvens, que elas não estão separadas. Uma, ela analisa modelos matemáticos, tenta resolver problemas matemáticos. Usualmente, problemas que acontecem em empresas ou problemas reais que a gente analisa. E aí a gente vai em problemas em empresas que vai de problemas de logística, de planejamento da produção e esse universo de coisas. Nesse meu universo de modelos matemáticos, a gente lida muito com complexidade, que é uma complexidade que vem da computação, vem do desenho da máquina de Turing, da ideia de ter da ideia básica, ou seja, a máquina de Turing, Alan Turing, um matemático inglês que definiu um conceito de computação e que basicamente é um modelo de todos os computadores digitais que a gente tem, né? Celulares, todos os equipamentos que vocês estão utilizando para participar dessa reunião. E Kolmogorov era um matemático, um estatístico que começou a definir complexidade. Ele definiu complexidade de um objeto como o tamanho do menor algoritmo que é capaz de descrever esse objeto. Então, para Kolmogorov, a complexidade é o tamanho do menor algoritmo que pode descrever um objeto. Ou seja, a gente pode chamar desse algoritmo um algoritmo ótimo.
dada numa máquina de Turing. Inicialmente eu vou considerar máquinas determinísticas, depois a gente pode ir para máquinas não determinísticas, mas aí é um pouco mais abstrato. Então, quando a gente analisa a complexidade, e eu analiso algum tipo de problema específico, em algum momento eu tenho que analisar que tão difícil esse problema é. E para isso a gente analisa, a gente tenta utilizar a complexidade das soluções que resolvem esse problema para categorizar que tão difícil um problema é. E existe toda uma teoria, que chama a teoria de NP-completitude, que está associada a e caracteriza e faz uma hierarquia de problemas e de que tão difíceis esses problemas são. Então, quando a gente trabalha no universo de soluções matemáticas, é muito importante para nós tentar categorizar esses problemas. E aí a gente pode, tem várias categorias de problemas, mas a gente pode dividir em duas grandes categorias, os problemas fáceis e os problemas difíceis. E o que é um problema fácil? Um problema fácil é um problema para o qual existe um algoritmo que pode ser executado em tempo polinomial. E o que é tempo polinomial? É que se o tamanho da entrada do input do meu algoritmo cresce, o tamanho o tempo que meu computador utiliza para resolver esse problema cresce, mas acotado a um polinômio. E basicamente isso significa que uma máquina qualquer das que a gente tem consegue resolver esse problema. O problema é difícil quando, na medida em que eu tenho tempos de execução daquele algoritmo exponenciais ou mais. Então, na medida que o meu problema cresce um pouquinho, já meu algoritmo e meu computador não é capaz de resolver num tempo razoável. Então, a gente utiliza a complexidade para tentar medir a dificuldade de um problema, e isso está muito associado a essa capacidade que a gente tem de escrever algoritmos. Então, uma primeira pergunta seria, que é interessante, tudo bem, mas como eu sei que eu tenho o algoritmo ótimo? Como eu sei que este algoritmo determina a complexidade do meu problema? Porque pode existir algum problema, pode existir alguma solução que não é conhecida. E, basicamente, esse é um dos problemas em aberto na matemática e na computação. Pn igual a NP, ou seja, os problemas que são considerados difíceis porque não existem soluções polinomiais para resolver esse problema, ou eles são considerados difíceis porque ninguém ainda foi capaz de pensar numa solução e numa lógica para resolver esses problemas. Se o computador quântico entrar, e a segunda parte da conversa do Alfredo, até a quarta parte da conversa do Alfredo tem muito a ver com o que eu vou dizer agora, quando o computador quântico entrar em operação, toda a relação e hierarquia de complexidade de problemas vai ter que ser revisitada. Porque toda essa lógica morreu. E o que era difícil passa a ser fácil, trivial. Então, quando a gente analisa a complexidade para medir a dificuldade de problemas, na medida em que entra o computador quântico, destrói toda a teoria de Kolmogorov e, na verdade, não é a teoria de Kolmogorov, é de Thomas Cook, mas toda essa hierarquia de complexidade de problemas cai. E a gente tem que repensar essa complexidade. Por outro lado, eu analiso, quando eu vou desenvolver uma solução para um problema qualquer, eu penso em um conjunto de procedimentos, que basicamente é um algoritmo de tarefas que devem ser executados para resolver esse problema. E aí, o número de tarefas que eu peço para o meu computador realizar, mede, de certa forma, a eficiência desse meu algoritmo e dessa minha solução. Tá? E com isso é fundamental para eu determinar
se essa solução é suficiente para resolver aquele problema com aquelas condições de contorno que foram dadas. Então, nesse meu universo de matemática computacional, eu utilizo complexidade dessa forma. Mas meu outro eu trabalha com sistemas dinâmicos e sistemas complexos. E, basicamente, o que é um sistema complexo? Um sistema complexo é um sistema que tem muitos componentes, um número muito grande de componentes, e que esses componentes vão interatuar de forma não linear, ou de forma muito complicada. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo descrever muito bem essa interação. Então, a gente tenta via equações diferenciais, a gente tenta via uma série de mecanismos, mas a gente não consegue descrever como esses componentes interatuam entre si. E aí a gente tem problemas de tempo, de lag, de atrasos, de iterações, de uma série de coisas. Quando a gente vai pensar e analisar esses problemas, como que a gente trabalha? A gente trabalha com outro objetivo, não é de resolver, modelar e resolver um problema. O objetivo passa a ser caracterizar o problema. Eu quero caracterizar o problema, e com essa caracterização, a gente espera ter alguma visão ou alguma perspectiva, ideia de como são as leis que vão regir a dinâmica daquele sistema. Então, minha preocupação nesse sentido é mais em tentar intuir quais são as leis que vão regular essa dinâmica desse sistema. Então, vocês percebem que é uma forma diferente de analisar complexidade. E nesse universo, eu utilizo uma definição mais de complexidade estatística. E na complexidade estatística, o que a gente considera como um sistema muito complexo? É um sistema que exibe comportamentos de ordem e desordem simultaneamente, ou seja, estocasticidade e regularidade, e que tem uma alta capacidade de gerar fenômenos emergentes, como o Alfredo mencionou. Então, quando a gente diz que um sistema é muito complexo, novamente, ele tem essa mistura na sua dinâmica de componentes ordenados e desordenados simultaneamente, mas que traz uma alta capacidade de gerar fenômenos. Que são esses fenômenos emergentes? Eu posso pensar como padrões. Por quê? Porque e isso aí está muito associado a como eu trabalho. Então, como que eu trabalho muito? Trabalhamos no meu grupo com modelar os sistemas dinâmicos através de redes. Então, por exemplo, e que são esses sistemas dinâmicos? Podem ser o que vocês quiserem. Então, por exemplo, todos nós, não sei quantos participantes tem agora, mas todos nós, participantes, somos um nó. E se eu tenho um vínculo com vocês social, tipo Facebook, somos amigos em Facebook, eu faço um link. Então, ali eu estou modelando, por exemplo, um sistema. Mas eu estou utilizando a estrutura da rede para tentar modelar esse sistema. Eu posso avançar, eu posso criar diferentes estruturas e criar uma multicamadas que descreve nosso sistema social. Então, a gente pode ser amigos em Facebook, mas não no LinkedIn. 145 participantes. Um sistema, não todos somos amigos no Facebook. No LinkedIn eu sou amigo de outra camada. Mas eu vou almoçar com outras pessoas. Então, eu posso descrever esse fenômeno social de diferentes formas. Então, ali, a análise dos padrões de conectividade, nesse sistema que eu defini, me permite ter uma ideia da complexidade do sistema. E para que serve essa complexidade? Primeiro que uma característica do sistema, naquele momento. Tá? Novamente, desde o ponto de vista que eu utilizo e desde o ponto de vista, neste caso, de complexidade estatística. E eu utilizo isso para quê? Para
tentar comparar sistemas. Às vezes eu comparo o mesmo sistema, o sistema com ele mesmo em momentos diferentes e eu consigo ver essa evolução natural desses sistemas, ou às vezes comparo esse sistema com outros sistemas, ou às vezes a gente faz alguma engenharia dentro do sistema. O que acontece, por exemplo, agora a gente está trabalhando num artigo de difusão. Então, basicamente, difusão eu tenho um monte de nós e eu faço uma alteração no meu sistema. E esse sistema começa, são osciladores, podem vibrar. Em algum momento o sistema pode entrar em... pode chegar a um sistema, a uma difusão. Eu posso começar a alterar o estado e chega novamente a um estado permanente, a um estado estável. E esse tempo de difusão é o que caracteriza, o que vai descrever, pode descrever que tão complexo o meu sistema é, ou a complexidade pode nos dar informações sobre o tempo de difusão. E para que serve esse tempo de difusão? Para um monte de coisas. Por exemplo, transmissão do vírus. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, com um grupo para analisar a transmissão do vírus, do Covid. Onde os links têm a ver com os eventos sociais. Então, o vírus é uma forma, epidemiologia, de uma forma geral, pode ser analisada como um processo de difusão. E para isso a gente utiliza a complexidade. Então, como vocês viram, eu estou pensando em complexidade de várias formas diferentes. Tem um cara chamado Seth Lloyd, e ele fez um artigo de 1,5 página, e basicamente faz uma lista de formas de medir complexidade. Então, basicamente, eu gosto do que ele coloca, né, nesse pequeno artigo, e basicamente ele pensa que a complexidade... o que ele diz? É que os pesquisadores, de uma forma geral, tratam a complexidade, ou utilizam a complexidade para responder 3 ou 4 perguntas. Uma é, que tão difícil é descrever essa coisa? Quando eu falo de coisa, eu falo objeto, problema, sistema, processo, o que vocês quiserem. Que tão difícil é descrevê-la? Que tão difícil é criar esse objeto, essa coisa? E qual é o grau da organização desse objeto? Então, se eu vou no universo da biologia, posso estar mais interessado nesse grau de organização, mas se eu quero, de alguma forma, entender a dinâmica do sistema, posso ir na descrição, ou se eu posso ir na criação ou na resolução daquele problema, eu vou ir mais na complexidade de Kolmogorov ou algorítmica. Então, não existe um framework integrado sobre complexidade. Gente, eu perdi a noção do tempo, tá? Eu me entusiasmei, já não sei quanto que eu falei, tá? Mas eu termino... Você faz foi 20 minutos. Tá? Então, vocês percebem que a gente pode enxergar isso de várias formas diferentes. Mas tem muito a ver em como a gente define o sistema. Então, por exemplo, se eu penso no universo de uma forma geral, é o que o Alfredo mencionou no início, a gente parte de um processo que não era nada. E isso vai gerando uma complexidade enorme. Então, se eu tenho como sistema o universo, o Covid é nada, é zero. Ou seja, a gente está numa trajetória de aumento de complexidade e nada. Agora, se a gente pensa num sistema social, nós seres humanos aqui, e depende de como que eu defino esse sistema, pode ter um aumento ou diminuição de complexidade. Por exemplo, se eu penso em localização dos 145 participantes da sala, eu vou fazer um chute. Vocês estão na casa de vocês. Será que eu acertei? Ele está rindo. Mas isso diminui a complexidade, porque eu tenho maior conhecimento sobre o estado do sistema. Agora, se eu penso no número de novas relações, e eu abro meu sistema, eu penso no sistema de uma forma mais ampla, aí pode ter aumentado a complexidade. Então, eu não sei se eu falei para o Marcelo, não sei se a complexidade é a melhor forma de analisar a situação atual. Na minha visão, e o especialista é o Alfredo, a gente está vivendo uma aceleração de transição, a gente está vivendo uma transição de fase que está sendo acelerada pelo Covid. Então, a gente vai numa trajetória
A gente ia numa trajetória e a gente está passando por uma aceleração dessa transição de fase e a gente vai escolher, a gente como sociedade, como sistema que vocês quiserem escolher, a gente vai ir numa trajetória diferente. Eu não sei qual que é essa trajetória, mas a gente vai mudar. A gente vai mudar, a gente vai ter uma trajetória diferente. Agora, se eu penso no nível de organização, na Fundep, o que aconteceu? Faz anos que a gente está pensando com o Alfredo, nossa, a gente teria que fazer home office. Tem uma semana que a gente está fazendo home office. E aí, com todos os problemas que isso trouxe. Então, mas o que principalmente provocou? Provocou uma falta de histórico. Eu não tenho mais histórico. Então, por exemplo, aquelas decisões que a gente já tinha uma informação prévia e que nos ajudava a tomar decisões, não existe mais. Então, agora, a gente mudou radicalmente como é nosso dia a dia dentro da Fundep. Então, agora a gente está... o tempo de repensar as decisões é muito mais curto. Porque eu não consigo fazer uma previsão. O que é uma previsão? Basicamente, se você está prevendo alguma coisa, você tem que partir do pressuposto que o passado vai se repetir. E o passado já não vai se repetir. O passado já é diferente. Então, agora a gente está entrando num universo onde o passado não vai se repetir, porque a gente não tem um passado na Fundep, por exemplo, onde a gente fazia home office. E aí as relações mudaram. E isso imagina no universo de manufatura, imagina no universo de relações sociais, imagina isso num universo de coisas. Na universidade, eu dou uma aula agora online. Beleza. Só que meu aluno pode comparar minha aula com qualquer lugar, com qualquer professor na face da Terra. E qual que é a diferença? Então, vai ter uma equalização enquanto à qualidade, enquanto a preço, enquanto ao serviço que eu estou prestando. Tem sentido ter um campus? Não tem sentido ter campus? Então, mesmo na universidade, a gente vai acelerar uma transição que está demorando para chegar. Então, para mim, o Covid, mais do que complexidade, é um acelerador dessa transformação. Eu acho que eu vou parar por aí, porque senão eu continuo e eu já falei demais. Mas Martim, deixa eu só abrir para o pessoal aqui. Tem uma pergunta do João Paladino, uma do André Muniz, e eu queria trazer a voz da Lelê para ela fazer uma reflexão sobre tudo que ela ouviu à luz da biologia. Ela já até fez essa pergunta, se essa transição pode ser autorregulação. E do Vicente, de transdisciplinariedade. Mas eu queria abrir o microfone para o João Paulo Paladino, depois para o André. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. A pergunta é realmente para entender um pouco. Agora, depois de ouvir o Alfredo e o Martim, deu para entender um pouquinho das divergências. Mas, Martim, você fala de complexidade em cima da forma como você coloca o problema, o nível de crescimento exponencial, dependendo dos inputs e das entradas desse problema crescendo mais rápido. Só que você mencionou durante a tua fala a contextualização, né? O problema dentro da sua caixinha, dentro do seu sistema. E o Alfredo fala do estado emaranhado, onde você mistura tudo, e a quântica, e todo esse conceito de você não conseguir singularizar, ou contextualizar a realidade. É claro que na matemática, na forma como a gente calcula hoje as coisas, e esquece um pouquinho computação quântica, acho que vai mudar mesmo toda a forma de fazer, isso é claro. Mas essa nova racionalidade, ou nova forma de lógica de trabalhar o problema, ela ainda assim tem que ser contextualizada, ou a gente tem que pensar problema de uma forma diferente e complexidade de uma forma diferente? Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que é assim. Peraí, Martim, vamos ouvir todas as perguntas, daí o Alfredo e vocês comentam de forma geral, senão a gente não vai dar tempo para ouvir mais voz aqui. Então, o André, depois o Vicente, depois a Lelê. Oi, gente, boa noite.
Deixa eu falar aqui, cara, muito legal ouvir o Alfredo Martins. Eu fui apresentado, vamos dizer assim, hoje a esse tema, né, de complexidade. Eu faço parte da quinta turma, então a gente está começando a lidar com algumas teorias agora. E Alfredo, tanto Alfredo como Martins, eles falam com muita emoção sobre o assunto, né? Tudo que está acontecendo agora acho que parece ser um campo muito fértil para vocês estarem tratando a complexidade. Eu imagino que seja como para vocês o que está acontecendo seja a mesma coisa que está acontecendo para os infectologistas, ou mesmo para os sanitaristas. Eu sou médico também, tenho acompanhado bastante isso, mas eu queria, Alfredo, te parabenizar aí pelo que você chamou de essa transformação, essa disruptura que está acontecendo aí agora, de que está possivelmente o que está emergindo é essa prática do bom tempo, que a gente está acabando com trabalhos que sejam mecânicos e talvez o que esteja acelerando agora seja esse transhumano que você chama, né? Então, muitas coisas a gente está conseguindo jogar para o mecânico, para a informatização, e a gente trabalhar um pouco com a relação, ganhar tempo para ir discutir as emoções, para ir discutir como viver melhor em sociedade. Então, o que eu acho que o Martins falou aí, talvez o que esteja sendo acelerado seja isso, o acesso ao bom tempo. Talvez o que esteja sendo acelerado para hoje seja a prática do bom tempo. Será que é isso? Só antes de passar a palavra para o Vicente, deixa eu checar uma coisa, Martim e Alfredo, vocês podem ficar um pouquinho depois das 7, porque acho que está interessante a conversa e pode ser? Pode. Então, maravilha. Eu posso ficar até às 7 da manhã. Vai lá, Vicente. Boa noite, pessoal. Os dois falaram bastante de complexidade do ponto de vista do objeto, né? Trazendo a ciência da computação e a física. Me preocupa muito a aproximação da complexidade do ponto de vista da ontologia do sujeito, né? Entendendo que a transformação ela é vivida, não apenas sabida, né? Então, assim como o amor, que não pode ser computado, né? É um problema deveras complexo para ser um problema logarítmico ou algorítmico, a experiência do amor nos é muito acessível, né? Então, eu me pergunto, aonde está a complexidade qualitativa? E em que medida a abertura que a gente vive também não depende da multidimensionalidade, não só do objeto, mas do sujeito? Entendendo que a cada nível de realidade do objeto, como mencionou Alfredo, corresponde um nível de percepção do sujeito. Dessa forma, como que a gente pode se aproximar de uma mudança qualitativa? Lelê, quer comentar, não? Oi. Rapidinho, para não consumir muito tempo. Minha internet parece que está um pouco instável, então se minha voz começar a falhar, dá uma acenada assim para eu poder saber e repetir. Então, Martim, professor Alfredo, que delícia escutar vocês. O negócio não é fácil, não. Eu acho que para mim é mais fácil conectar com a física, porque a ciência para mim fica mais fácil de entender. Eu gostei muito do comentário que a gente está numa aceleração e entender um pouco se essa aceleração ela tem a ver com, eventualmente, uma autorregulação, né? Que sistemas vivos, eles entrem em processos de causa e autorregulação o tempo todo, que a gente chama, né, de equilíbrio não dinâmico. E daí, queria só trazer uma analogia. Então, digamos que o nosso corpo, né, eu vejo o corpo humano operando numa certa complexidade que pode aumentar ou diminuir. Então, se meu corpo receber eventualmente o vírus,
e eu tiver um sistema imune atuante, forte, né, tiver com condições de bem-estar e saúde boa, vão ocorrer algumas coisas, algumas leis termodinâmicas, meu corpo vai aquecer, vou ter febre, tarará, e pode ser que eu entre em autorregulação e consiga combater o vírus. E se de repente não tiver esse processo, se eu não tiver com essa resposta imune suficientemente forte, talvez eu tenha que ser internada para respirador, etc. e tal. Então, dentro dessa analogia, comentar um pouco sobre essa ótica de o que vocês acham, o que pode ser essa autorregulação, se isso faz sentido ou não faz sentido, e que vem a ser, quando você falou que estamos acelerando para alguma coisa, né? Alguma coisa, o que você acha que vem a ser? É isso, de autorregulação ou outra hipótese? Antes de eu passar a palavra para você, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é construindo em cima do que o Vicente e a Lele falaram. O vírus, obviamente, ele é biológico, né? Ele está aí presente, mas de alguma forma nós, seres humanos, a gente está criando problemas que são da cultura, não são da biologia e nem da física. Eles são problemas novos, são construídos pela cultura. E você, Alfredo, falou um pouquinho, você esbarrou na história toda da consciência e nesse pedaço da percepção, né? Até que ponto o que a gente está vivendo e essa transição, quando a gente fala tem uma transição acelerada, ela depende de ser sustentada por uma consciência na mesma complexidade dos desafios que estão sendo criados. Quem começa? Eu? Pode. Então, vamos lá. Olha, 5 perguntas fantásticas. Tá? A primeira, eu vou começar até de trás para frente, porque a gente sempre guarda a última aqui. Essa questão de se nós temos uma consciência que tem que estar acelerada na mesma dimensão que o mundo está acelerado, eu acredito que sim, essa é a procura. Veja bem, nós estamos com um cognitivo que ele está estruturado para funcionar dentro da lógica arcaica, que é de caça, predador, essas coisas todas. Então, acontece que o nosso cognitivo ele tem muitas ferramentas, se é que eu posso usar essa palavra, que nós não utilizamos na plenitude. Por exemplo, me vem 2 à cabeça aqui. Uma é trabalhar com questões abstratas de uma forma muito mais plena, muito mais intensa. Outra é poder de análise combinatória, como é que você vai construindo através de processos recursivos. Então, o que eu acho nesse caso é que nós estamos num cenário, e aí a libertação de pessoas do trabalho escravo, trabalho mecânico, para entrar nessa aceleração do cognitivo, é que eu acho que é a grande rota para a construção do futuro. Quando eu olho agora e olho o que é que vai emergir. E eu acho que deve emergir exatamente uma coisa nessa dimensão. E eu iria até além. Nós vamos sair de uma inteligência universal da espécie humana e provavelmente chegaremos a uma inteligência, uma hiperinteligência do vivo, e mais do que até chegar na cósmica. Mas eu acho que essa é a trajetória. Para mim, está corretíssimo. Aí, quando a gente fala que a questão é cultural, é exatamente nesse sentido. O que nos colocou aqui foi uma trajetória cultural e que teve um forte fator estruturador nos últimos 3 anos do paradigma científico. Quando nós abrimos nesse sentido, não mais o paradigma científico vai funcionar. Deixa eu ver só uma frase que me vem aqui à cabeça. Veja bem, a natureza não conserva nada. E aí eu já estou fazendo gancho lá com aquela outra questão da autorregulação. Não há constante física que não seja transcendente. Nós temos que naturalmente trabalhar na mutabilidade das leis da natureza. E, no limite, nós vamos chegar que a única lei é a não-lei. Não existe lei quando nós formos avançando. Então, essas coisas elas são, para mim, de natureza estritamente cultural.
E quando nós trabalharmos isso, não na perspectiva da física, disso, mas eu não estou falando mais como físico, não. Eu acho que nós vamos ampliar enormemente o que eu chamei de inteligência universal, que eu chamei de organização relacionista, que eu chamei de transhumano. Então, para mim, é fantástica a sua pergunta. Agora, a questão da regulação, ela vai cair da autorregulação do nosso corpo. Todos os processos, se eu penso, eu sou de crescimento de cristais, então eu trabalho o tempo inteiro com a questão de autorregular alguma coisa. E uma das coisas que eu trabalhei na minha fase de complexidade clássica foi de fazer cristais auto-organizados. Então, eu dava para o sistema as condições para ele se autorregular, para ele gerar um autocristal. Então, gente, é um crescimento de cristal que ele faz. Eu não faço nada, eu fico só assistindo. Mas eu levo o sistema para lá. E num sistema complexo como é a sociedade, ela vai para lá porque não tem nenhuma força propulsora para conduzir. Ela vai. Então, é o processo natural da evolução, não mais biológica, mas da evolução cultural que vem pelo cognitivo. Então, se eu penso a autorregulação no curto prazo, está perfeitíssimo. Para mim, nós vamos ficar sempre administrando a febre, essas coisas. Mas se eu penso numa escala de tempo maior, e aí eu não saberia dizer, a história da humanidade vai ser um pequeno hífen na história do cosmos, e eu não sei o que vai nos suceder, aí essa questão do autorregulado é anti o processo de auto-organização. Ele vai querer exatamente se desregular para poder fazer os próximos transições numa condição de criticalidade diferente. Agora, com relação à questão Não, deixa eu comentar essas duas, porque senão a gente vai ter que voltar. Pode, perfeito. Para mim, a provocação do Marcelo... Primeiro que, quando eu falei um pouco de uma visão de complexidade algorítmica, e depois eu vou para uma complexidade estatística. Então, em nenhum momento... Ou seja, quando a gente fala de computação, a gente fala de processamento de informação. E como seres vivos, nós estamos continuamente processando e computando. Então, desde o nosso DNA, faz essa computação internamente até nosso pensamento. Ele está continuamente computando e processando informação. Então, o ser humano, por si só, o ser vivo, de uma forma geral, ele aceita essa computação, tá? Então, quando eu falo de computação, eu não falo somente pensando nessa caixinha. Estou pensando também num processo de processamento de informação, que é o que a gente faz continuamente, tá? Então, como ser humano, a gente vai aumentando essa complexidade. Hoje em dia, estamos num estágio com uma determinada complexidade e isso vai ir crescendo. Com relação à provocação do Marcelo, eu acho que sustentar esse estado de consciência vai ajudar a determinar qual que é a nova trajetória que a gente vai, essa transição de fase, para onde a gente vai. Então, para mim, eu acho que parte da nossa atuação vai determinar essa nova fase. Talvez o Alfredo pode mencionar alguma coisa sobre transições de segunda ordem, alguma coisa nesse estilo, mas para onde que a gente vai, isso pode ser determinado por essa sustentação que o Marcelo mencionou. Isso é o que eu acredito. Também eu concordo 100% com o Alfredo com relação à autorregulação. Dependendo como que eu enxergo em relação ao tempo, essa vai acontecer naturalmente. A gente vai para um universo de tentar, a gente faz uma aceleração, e isso vai ter como retorno uma tentativa de autorregulação do sistema, mas dependendo de como que eu analiso em relação ao tempo, isso pode ser nada.
pode ser nada, depende da escala de tempo com que eu analiso essa situação. E aí eu aproveito e vou para a parte de complexidade da mudança qualitativa. Novamente, eu acho que a gente inclui continuamente o sujeito dentro desse sistema. Ou seja, quando a gente define o campo social, a gente está... eu estou me incluindo nesse campo social que eu estou definindo. E dessa forma, tem zilhões de coisas que a gente não consegue medir. E a gente, cada vez mais, somos conscientes. A própria ciência é consciente do que não consegue medir. E do ponto de vista e aí eu tenho que entrar novamente na teoria quântica e eu vou usar o exemplo do Bohm. Ou seja, a ideia de uma ordem implicada, para mim, é muito forte. E da ideia como chama? Holiness. Eu não sei traduzir. Tá? E de que todos estamos conectados. Então, para mim, passa a uma evolução de como que eu vou ir descrevendo esses sistemas e como eu vou entendendo esses sistemas. Mas, desde já, eu acho que foi Vicente que mencionou, em todo momento eu estou considerando que eu faço parte desse sistema social e que a complexidade faz parte de mim e que eu vou evoluir como pessoa. Do ponto de vista pessoal, o fato de eu ir uma das minhas grandes polaridades é lidar com o universo qualitativo e quantitativo, e isso eu já estou sustentando tem um tempinho, tá? Mas em termos de universidade de pesquisa, eu acho que estamos ainda um pouquinho longe estamos longe, eu acho que ainda a gente não vai fazer essa transição de sustentar essa polaridade do qualitativo e do quantitativo, eu acho, tá? Eu acho que falta mais um tempo. Vamos lá, deixa eu começar pelo João agora. João, não existe muita divergência entre eu e o Martin, não, porque a divergência ela vai aparecer quando a gente mistura a complexidade clássica com a complexidade quântica, porque aí eu já emendo com o Vicente, mas eu vou lá nele de volta, nós teremos que criar uma nova racionalidade. A primeira é que eu acho que o próprio Descartes já falava que a racionalidade ela não vai dar conta de resolver todas as questões. Então, não é por aí. O paradigma científico não leva. Quem levou a racionalidade no limite foi esqueci o nome dele, Spinoza. Certo? Mas depois, essa coisa, ele está estabelecendo o fundamento. E à medida que isso vai avançando, a gente começa a fragilizar todos esses conceitos. Então, a questão da contextualidade, essa me parece que é muito forte, certo? Inclusive, tanto na questão da ciência clássica, quanto na questão do limite quântico. Porque, para poder fazer avançar os fundamentos da mecânica quântica, um dos conceitos que foi usado foi exatamente esse da contextualidade, que para você vai cair em relações de indefinições dentro da mecânica quântica em função do contexto. Dependendo só de troca da ordem que você faz as perguntas, a resposta é diferente. E isso é que vai levar exatamente a você concluir pela não localidade. Então, a contextualidade é a ferramenta pela qual você vai poder analisar muito dessas indefinições inexistentes inexistências que não estão claras dentro da mecânica quântica. Agora, observe a questão da mecânica quântica e a percepção do sujeito, da ontologia, aí nós vamos amarrando tudo ali. O que não existe em mecânica quântica, de jeito nenhum, nem de forma incipiente, é a ontologia.
Não, o Bohm tentou fazer isso, né? Mas ele fez isso dando passos atrás e fazendo analogias com a ciência clássica. A ontologia da ciência clássica, tudo bem, newtoniana, aí vai. Mas a mecânica quântica, não há como você minimamente fazer isso. Por isso que na transdisciplinaridade você vai introduzir as novas lógicas para poder procurar essas ontologias relacionadas a este sistema. Agora, daí a dizer que, vamos lá, você usou a palavra amor, né? O que é que grandes teóricos aí da felicidade diz, todos, isso vai aparecer em todas as relações, a questão de que a felicidade, ou qualquer uma dessas relações, vai estar ancorada exatamente no amor e no trabalho. Veja que uma é você fazendo um tipo de relação, conexão, de alguma forma, com a sociedade que passa por essa subjetividade, e a outra é alguma coisa mais relacionada com dar significado em termos de produzir, de gerar, de fazer avançar nesse sentido. Aí vai entrar todas as organizações. Então, eu entendo... Agora, vamos lá. Você disse que o amor não é computável, certo? Óbvio que tem grandes autores aí que são reducionistas ao extremo, que diz que o mundo inteiro é computável. Inclusive, a Penrose, que é uma pessoa que vale a pena prestar atenção, ele diz que o nosso cérebro nada mais é do que uma máquina operando no nível quântico. Uma máquina computacional operando no nível quântico. Aí é óbvio que ele vai apresentar os modelos. Então, existe uma linha muito forte que diz isso. Óbvio que eu prefiro mais o amor lá, o amor sagrado, vai mais nessa direção. E até o amor profano também, mas entra um pouco nessa direção, mas não é uma questão clara, vai cair exatamente nas mesmas indefinições. Então, agora, voltando à questão da nova racionalidade. Nós precisaremos, eu não chamaria nem de racionalidade, nós precisaremos de uma nova forma de interfacear, talvez ontologicamente, com a natureza, por essa dimensão do mundo microscópio, que aí nós vamos questionar o que é real. Tudo isso que você falou é o que a mecânica quântica está fazendo, e a filosofia também está fazendo. Ilusão de usuário, realidade manifesta, realidade subjetiva. Então, essas coisas estão todas hoje colocadas dentro de um mesmo cesto para ser analisada. E quando eu olho isso, e aí não tem conversa, aí o meu sotaque é forte, eu não consigo sair dele. Quando eu olho isso pelo olhar minha história de vida, minha trajetória, eu não tenho como ver isso a não ser pelo olhar da física. E aí tudo que eu posso fazer, quando eu tento discutir com pessoas de fora, é abrir o meu coração para construir metáforas, para chegar no além metáfora de nós termos aquilo que eu chamei do transhumano, que aí é a transdisciplinaridade investida realmente de todos esses componentes. Pode parecer utópico, pode isso, mas só de pensar dessa forma eu já fico muito feliz. A mecânica quântica, ela tem um componente que é o sucesso dela. 50% do PIB dos Estados Unidos é mecânica quântica, né? Ninguém sabe nada dos fundamentos, mas existe uma linha de atuação que chama Cala a Boca e Calcule, que gerou tudo isso que está aí. Então, agora, existe uma linha muito forte, muito intensa de hereges, que começou com Bohm, lá em 1900, começou com ele e o de Broglie em 1930, mas ele vem fazer contribuições significativas em 1950, depois vem desaguar nas não localidades do Bell, do D'Espagnat, essas coisas todas. Mas existe hoje uma linha muito forte e consistente já dentro da academia, porque isso havia sido expulso como hereges. Então, acho que aí vai surgir coisas muito interessantes, porque a ciência hoje está nesse impasse e ela está se aproximando de outras áreas para poder exatamente trabalhar todas essas questões. Por exemplo, o nosso cérebro tem um componente intrínseco de admiração pela beleza.
pela simetria projetado pela natureza, todas essas coisas que estão aí. Isso, para mim, é reflexo do nosso processo evolutivo natural no sentido de procurar cada vez mais estruturas complexas. Então, quando nós começarmos a pensar dessa forma, aí nós vamos contemplar todas essas coisas que estão aí. Então, a questão da falar com emoção, campo fértil, bom tempo, aí eu adorei realmente, tá? Só aqui eu concordo plenamente com o André quando ele falou essa questão, porque para mim, quando eu olho uma coisa como o coronavírus, que vocês estão chamando de transição, existem vários tipos de transição, mas você sai de algo que está morrendo e algo que está nascendo, e ela pode ir nucleando uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, isso aí não é o processo de aceleração do processo. A transição de fase está feita, mas é a forma como ela vai se estabelecer na construção, no padrão que vai surgir. E aí é que entra o tempo, e esse é o tempo que está sendo acelerado. Então, nós podemos fazer isso de uma forma amorfa, como água vira gelo num cristal simples, um monocristal, como a gente chama, ou você pode ter um monte de fragmentos, como são os blocos de neve, que são cristais de gelo, né? São gelos cristalizados, e aí você não vai achar dois cristais que sejam iguais. Então, esse é um dos componentes. E essa é a riqueza desses processos nos sistemas que estão evoluindo a partir vou chamar com liberdade poética, das transições de fase induzidas no processo de auto-organização. Acho que eu cumpri aí e falei até demais. O som está desligado. Martim, você está no mudo, Martim. Depois de conversar 2 minutos com o Alfredo, você percebe, né? Estamos em outro nível ainda. Por isso que é tão bom ter todas essas reuniões diárias que eu tenho com o Alfredo. Concordo em tempo e forma. Ali, eu tô. Ou seja, eu concordo que a gente está indo para esse universo. Eu ainda não consigo enxergar com que velocidade a gente vai. Então, para mim, eu estou... E aí eu vou esquecer da complexidade, e eu estou numa fase onde eu não estou preocupado com a crise, eu estou mais preocupado com o que está emergindo e com os diferentes cenários que podem emergir. Então, voltando à questão do Marcelo, eu acho que a nossa responsabilidade é mais sobre sustentar esse estado de consciência para que isso que está emergindo aconteça de forma rápida e que seja positivo. Então, de certa forma, eu estou mais... ultimamente, eu estou muito mais preocupado com esses cenários que estão emergindo e não com a crise em si. Com relação a emergindo bom tempo, eu acho que é isso mesmo, concordo também, que tem a ver com essa visão diferente da ciência. No universo de ciência, no Brasil em particular, eu estou preocupado com as estruturas burocráticas, que são amarras muito grandes que a gente tem, mas que também eu acho que seja por um movimento interno ou um movimento externo, elas vão desaparecer em breve, espero. E com relação à visão de sistemas abertos e fechados, que eu acho que foi o João que mencionou a princípio, eu também concordo com o Alfredo que não são diferentes formas de enxergar o problema, são... não divergimos tanto
na nossa visão de complexidade. Às vezes, a gente tem perspectivas um pouquinho diferentes, tentando responder perguntas diferentes, mas, no final, um entendimento muito similar. Eu estou encaminhando mais agora para o universo da física quântica, ainda não sei nada, mas, por sorte, eu tenho um bom mestre e as discussões vão por bom caminho, mas eu não me atrevo nada a falar de física quântica, mas eu estou adorando ler David Bohm e de ter essas conversas com o Alfredo, mas eu acho que o universo vai por esse lado e ainda a gente... cada vez é mais fácil perceber que a gente não entende nada de nada e que nosso entendimento é tão limitado que, sei lá, não sei, é o que diria alguém que eu conheço. Mais 15 segundinhos aqui, só quero reforçar. Professor, antes de você falar, deixa eu abrir a palavra para o Cato, porque eu estou muito curioso de te ouvir a respeito da pergunta que ele vai fazer. O Cato estuda com o Amit Goswami e ele queria fazer uma pergunta a partir... Eu tenho muita curiosidade de saber a tua opinião sobre o trabalho do Goswami. Vai lá, Cato. Bom, primeiro, adorei aí as colocações dos professores, né? E concordo muito que a quântica pode estar ajudando a gente a responder. E o que eu aprendi em vários cursos com a Amit e toda a leitura que eu tenho feito da publicação dele, ele fala muito da casualidade descendente, ou seja, da consciência não local que se manifesta na consciência local através de pensamento, criatividade, que se materializa naquilo que a gente vê, né? Então, até na frase que o professor Alfredo colocou lá do Descartes, que a racionalidade não consegue explicar tudo, o pensamento não consegue explicar tudo porque não é um colapso, não é uma manifestação da consciência não local para local, ou seja, ainda não estamos vibrando na mesma sintonia da consciência não local para poder receber esse tipo de pensamento. Então, a ciência vai evoluir, é o meu entendimento, né? A ciência vai evoluir quanto mais a gente vibrar na não dualidade, né? Quando a gente vibrar na consciência não local. E no meu entendimento, se tudo que manifesta já estava presente na não localidade, é só uma questão do observador começar a observar o objeto e, portanto, se manifesta, a gente começou a observar o vírus e ele se manifestou. Então, ele já existia na não localidade como uma possibilidade no reino das possibilidades. Ele já existia e ele só foi manifestado porque, de uma certa forma, a consciência local deu espaço para isso, vibrou nessa frequência de onda e, portanto, ele se manifestou na população dentro dos nossos organismos, né? O que o senhor pensa dessa raciocínio? Vou dar uma ensaiadinha. Obrigado. Tem que fechar o som aí, tem um... Pronto, vamos lá. Eu conheço ele, já li os livros dele, mas vamos lá. Primeira coisa, um dos grandes problemas da mecânica quântica é exatamente o chamado problema da medição, que é o que você tocou aí, no problema da medição, que na literatura mais moderna é chamado problema da realidade. O que é que nós entendemos por realidade? Porque a narrativa que a mecânica quântica faz é que ela descreve deterministicamente a evolução desde que você não interaja com ela. A hora que você interage, aquilo some e aí você faz isso que você diz, que colapsa para um determinado estado. E você fez a causalidade integral e a causalidade local, essa dicotomia que você gerou. A mecânica quântica não sabe responder isso, porque ela, o que descreve essa integralidade, essa função de onda emaranhada, é um mero artifício matemático.
muito embora a gente acredite que a linguagem que a natureza se expressa é a matemática, então isso aí pode fazer um sentido. Mas essa é a questão. Então, a questão quando essa questão do integral se manifestando, colapsando numa determinada situação, ela tem algo muito específico, muito direcionado em cima de fatos corriqueiros da mecânica quântica. Certo? Quando eu vou lá e pergunto um elétron onde ele está, isso a gente consegue fazer. Daí, a extrapolar isso para o mundo clássico é outra das questões que a ciência se cala. Nós não fazemos a menor ideia, isso é um prato cheio de pesquisa hoje, como esses fundamentos, e por isso nós não podemos ir além de metáforas, como esses fundamentos, como essa mecânica quântica opera no nível que ela opera, e aí essa questão da contextualidade, do tamanho da operação que nós desejamos, apareceu na sua frase também, nós trazemos para cá, é muito perigoso. Nós não conseguimos fazer isso, corremos o risco de cair em situações muito complicadas. Então, o que nós podemos fazer, e é isso que a gente tem feito, isso é que eu procuro fazer, é verificar como nós estamos dialogando, através da ciência, com o mundo microscópio da mecânica quântica e fazer transposições metafóricas para o mundo. Quando eu digo assim, o vírus estava aí, eu prefiro acreditar que esse mundo que está aí vem num processo evolutivo de lei sem lei, regulada pela complexidade clássica e pela complexidade quântica, e eu dialogo com ela cada vez de uma forma diferente. Isso é o que eu consigo fazer em termos de passar de uma reflexão quântica para uma reflexão que o vírus está aí. O vírus ele tem que ser tratado na perspectiva da complexidade clássica, sem nenhum prejuízo de transposições, de analogias, essas coisas todas. Então, eu acredito que, se nós formos para a mecânica quântica, tudo isso dança, inclusive dança o tempo, vai dançar essas coisas todas, é assim que está hoje. Então, quando eu penso na evolução clássica, na complexidade clássica, esse vírus ele fez parte da trajetória da evolução natural que foi sendo escolhida degrau a degrau nas auto-organizações que aconteceram ao longo do tempo. Então, ele ou qualquer outro poderia estar aqui hoje presente. O que a minha percepção é que você tem um estado de criticalidade, que é a sociedade como um todo, porque essa é uma característica intrínseca deste sistema complexo chamado vida, que é a vida no limiar do caos. Caos não é caos bíblico, não, hein? Caos é overdose de ordem, é o contrário. Então, a vida, nesse sentido, ele está aí, e um dos elementos que, por acaso, nesse momento, atuou como um efeito borboleta, uma pequena perturbação, foi o vírus. Certo? Agora, não é que ele estava... Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer uma extrapolação, porque a mecânica quântica não me qualifica para fazer isso, dessa narrativa plena no nível micro para o nível macro. Então, para mim, é maravilhoso analisar a crise atual na perspectiva da complexidade clássica. Da complexidade quântica seria uma temeridade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Martim. Alfredo, eu estou vendo, não sei se o Vicente levantou a mão de novo ou se ainda é a mão antiga. Mão de novo. Vai lá, então, para a gente terminar. Tá. Bom, a gente está falando aqui, então, de uma complexidade multireferencial, né? Que é essa complexidade clássica, e uma complexidade multidimensional, essa complexidade quântica. É uma dúvida muito antiga que eu nunca consegui explanar com clareza. O que existe entre o mundo macrofísico e o mundo quântico? Se eu fosse um piloto de uma nave espacial cada vez menor,
qual que é o portal que existe, né, que às vezes tem o nome de zona de não resistência, que é uma chave muito forte para a gente compreender a emergência de um outro estado qualitativo, né? Ou seja, na passagem de uma consciência ligada à identidade macrofísica para uma consciência ligada a uma identidade quântica, né? Qual que é o que existe nessa fronteira? Do que é feito esse umbral entre o macrofísico e o microfísico? Eu estou com som. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu reformulo a sua questão. Para mim, ela é pertinente. Você tocou outra na grande fragilidade dessa interlocução. Eu não creio que existe um portal. Porque quando nós começamos a fazer o diálogo quântico, onde a gente conseguia, nós limitamos aquilo, essa questão foi colocada debaixo do tapete, ela estava lá o tempo inteiro, ela está lá o tempo inteiro, mas à medida que o tempo vem avançando, nós estamos olhando características, componentes do mundo quântico em dimensões cada vez maiores, em estruturas cada vez maiores. Agora, nós já podemos ver tudo isso em moléculas, em estruturas realmente grandes. Então, a minha sensação é que esta dimensão quântica vai se ampliando e ela vai reconstruindo uma narrativa, criando uma nova ciência nesse sentido e que ela vai, de alguma forma, interagir com esse mundo macroscópico. O que você está colocando é exatamente a questão da integração, Einstein morreu tentando fazer isso, da teoria unificada, porque a ciência, nesse momento, ela se cala, do mesmo jeito que eu não sei responder todas essas questões que eu coloquei, essa transição não consegue ser identificada, pelo menos ainda. Então, não há como falar de portal, mas ela lá vai sendo estendida. E eu creio que ela vai vir com uma narrativa do lado clássico, uma narrativa do lado quântico, se alterando, e aí nós vamos poder achar um meio do caminho. Essa mesma coisa vai aparecer na teoria quântica de uma forma mais contundente ainda que você colocou. Não, acho que você colocou da forma correta, você chamou de micro e macro. E se nós fizermos o muito grande, que é a teoria da relatividade geral, se nós fizermos a teoria quântica gravitacional, os parâmetros são completamente diferentes para uma e para outra. Então, como é que você vai unificar? E no passado isso era unificado, porque o cosmos, como um todo, dentro da teoria do Big Bang, estava numa dimensão pequeniníssima, de dimensões quânticas. Então, em algum momento, essas grandezas se dialogaram. Pelo menos dá para especular nessa direção. E agora o que nós temos que olhar é que nós construímos leis para explicar uma realidade, uma pseudo-realidade. Realidade nós construímos. Nós é que damos significado para a realidade que nós queremos, em todas as dimensões agora. Inclusive, a minha realidade é diferente da sua, essas coisas todas. Basta você olhar toda essa literatura aí que vocês no mundo corporativo usam intensamente. Então, você colocou o dedo numa das maiores feridas. Como é que eu faço esse contínuo ir evoluindo do micro para o macro? Essa é uma questão aberta, uma das muitas questões abertas. Muito bem. Ó, eu tinha sugerido que o Alfredo e o Martim falassem da luz da complexidade para explicar o que está acontecendo. Eu estou feliz porque, apesar de eles não explicarem o que está acontecendo, para mim o coronavírus é um problema bem básico, perto de tudo isso que a gente tocou. Então, eu estou super feliz aqui. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu queria agradecer. Eu vejo o coronavírus como um gatilho de uma hipersensibilidade do sistema que vai provocar um processo evolutivo na humanidade como um todo de dimensões que eu não consigo antever. Certo? E aí todo esse transhumano vai poder ser potencializado, é assim que eu vejo, porque a humanidade toda vai ser libertada para pensar. Muito bem, queria
Podemos dar uma salva de palma para eles aqui, mesmo que seja virtual, né? Muito legal, muito bom, muito bom. Espetacular.